Estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança. Sacerdote, o nosso Senhor, sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, o seu grande poder, que nos faz prosseguir. A obra de Deus é tremenda e perfeita, amados. A graça de Deus é algo sério. Estamos debaixo. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado, libertos do pecado, já não podem. Glória a Jesus. Jesus é mediador de uma nova aliança. Somos sacerdote, o nosso Senhor. Quantos morreram com Cristo? Sepultados, ressurgindo com Ele também. Ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, o seu grande poder. Mas prosseguir, vivos para o alvo. Jesus é o alvo. Em novidade de vida.
meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo
rocha, água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações, que dá vista ao cego e ao surdo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e ao mundo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Graça e paz, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração desta noite. Temos a oportunidade mais uma vez de, reunidos em nome de Jesus, apresentar a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Inspirados por este louvor, por esta canção que acabamos de entoar, vamos continuar buscando a face do nosso Deus. Vamos apresentar as nossas vidas em oração, clamar pelos nossos motivos, interceder pelas pessoas que estão necessitadas e vamos também apresentar as nossas vidas e a nossa gratidão ao Senhor. Se você puder, compartilhe o link dessa transmissão com outras pessoas, no seu Facebook, no seu Instagram, para os seus contatos do WhatsApp, para que mais pessoas possam se reunir e estar presentes conosco neste momento. Você pode também dar o seu like, o seu joinha, curtir a nossa transmissão para que este conteúdo alcance o maior número de pessoas através aqui do nosso canal do YouTube. Aqui você está na TV IBCT. Você pode ainda escrever aqui no chat os seus motivos de oração, porque ao final do culto nós estaremos no Instagram orando em tempo real pelos motivos que forem apresentados aqui. Estes motivos também serão encaminhados para o Ministério de Oração da nossa igreja. Sim, nós temos um ministério que reúne voluntários da nossa igreja voltados para a intercessão, para a oração uns pelos outros. Então nós encaminhamos esses motivos para os nossos intercessores, para que ao longo da semana a igreja continue orando pela sua vida, orando pelos seus motivos. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos enlutados, vamos orar por aqueles que estão desempregados, vamos orar pelos estudantes nessa reta final do ano, final de semestre, para aqueles que estão nas faculdades e escolas particulares, aqueles que estão nas faculdades e escolas públicas, o recesso do final do ano, a continuação dos estudos no mês de janeiro, enfim, que Deus possa renovar o ânimo e a energia de cada um para este tempo desafiador que nós vivemos. Vamos orar também pela chegada da vacina, vamos orar
pela cura, desta enfermidade que nos assola, para que a pandemia seja superada totalmente e que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar também pela nossa nação. No último domingo foram eleitos os vereadores das câmaras municipais e muitos prefeitos também foram eleitos. Que Deus possa também abençoar a nossa nação, as cidades da nação brasileira. Vamos então ter esse tempo de oração. Reúna as pessoas aí na sua casa, se você está no quarto ou na sala, se você está no computador, na TV, no seu smartphone. Vamos juntos ter esse tempo dedicado em oração. Vamos silenciar o nosso coração, vamos silenciar a nossa voz para que nós possamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Oremos ao Senhor. Deus querido, Deus bendito, ouve a oração do teu povo, Pai. Estamos reunidos na tua presença nesta noite, agradecidos porque como igreja, apesar da pandemia, podemos conservar a nossa unidade. Mesmo não podendo estar tão próximos e reunidos fisicamente como nós gostaríamos, mesmo ainda com o desafio de ajustar todas as questões alusivas às áreas técnicas da nossa igreja, para que nós possamos ter a nossa celebração acontecendo simultânea ali no templo e também nas casas. Nós cremos que o Senhor nos dará vitória nisso também e temos trabalhado por isso, ó Pai. Nós te agradecemos porque podemos estar nesta hora, irmanados no mesmo propósito, como igreja do Senhor unidos, para apresentar as nossas vidas, as nossas súplicas, a intercessão pelos nossos irmãos e também a nossa gratidão. Queremos, ó Deus, suplicar que, pela Tua graça, conforme as Tuas ricas misericórdias que se renovam a cada dia sobre nós, o Senhor possa atender a oração de cada pessoa que está conectada conosco. Seja neste momento, quando a nossa celebração ocorre ao vivo, seja acompanhando esta celebração em outro horário, de forma gravada, que o Senhor possa alcançar o coração de cada pessoa que está conosco e possa atender e possa responder conforme a Tua vontade. Oramos pelos enfermos, oramos, ó Deus, pelos enlutados, clamamos, ó Deus, pela nossa nação, pedimos pelos desempregados, por aqueles que anseiam e suplicam e clamam por uma oportunidade de emprego. Oramos, ó Deus, pelos estudantes e professores que estão tendo extrema dificuldade para se adaptar a este momento. Alguns já caminhando para o encerramento do ano, do semestre letivo, outros ainda com alguns meses pela frente. Deus, que o Senhor possa renovar o ânimo, as energias, conservar, ó Deus, o coração puro, a mente sã, para que possam administrar as emoções, administrar as demandas, administrar os compromissos acadêmicos, de um modo a serem bem-sucedidos, ó Deus, e sobretudo que o Teu nome seja exaltado através da vida daqueles que estudam e lecionam. Oramos, ó Deus, pelos demais serviços que são oferecidos à população de um modo geral. Oramos pelos profissionais da área da saúde. Oramos, ó Deus, por aqueles que atuam na limpeza e conservação urbana, nos meios de transporte, nos serviços de um modo geral, comércio, indústria. Oramos, ó Deus, pelas nossas igrejas, que o Senhor, ó Deus,
possa nos fazer vencer o receio, o medo de estar no templo, que pouco a pouco possamos retornar ao templo para estar ali em união, em unidade, buscando a face do Senhor. Oramos pelas cidades brasileiras, pelos governantes que foram eleitos, clamando mais uma vez pela misericórdia do Senhor sobre a vida da nossa nação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ouvir-nos e atender-nos conforme a Tua vontade. Nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu favor e nós cremos no Teu amor por nós. E é por isso que assim oramos, ó Deus, buscando a face do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, os motivos de oração pelos quais oramos e os quais escreveremos aqui no chat seguirão para o Ministério de Oração, para que nos próximos dias a Igreja Batista Central de Taguatinga continue, através dos nossos intercessores, orando pela sua vida. Vamos então, continuando esta celebração, meditar na Palavra de Deus. Nós estamos, meus queridos, na reta final da carta que Paulo escreveu, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Tessalônica. Você sabe, Estudos em Tessalonicenses é a nossa série de reflexões desse período. Nós chegamos hoje, meus queridos, ao 14º estudo desta série de reflexões. Nós vamos pensar sobre as palavras finais do apóstolo Paulo, direcionadas àquela igreja, a esta igreja que nós conhecemos e aprendemos a amar através desse estudo, através da leitura da palavra de Deus, nessa primeira carta. As recomendações finais que o apóstolo Paulo trouxe a esta comunidade nessa primeira carta. E quando nós finalizarmos essa carta, nós, ato contínuo, iremos continuar estudando sobre este tema, agora voltando os nossos olhos para a segunda carta que Paulo escreveu a esta comunidade. Vamos então, eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 5, a partir do versículo 12, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, lendo a partir do versículo 12, acompanhe também o texto na tela que diz assim: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Responsabilizo-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Que este texto precioso, rico, inspirador, edificante, possa fazer morada em nosso coração e possa traduzir-se de modo prático na nossa vida. Nós chegamos, como eu disse, às últimas palavras do apóstolo Paulo a esta igreja nessa primeira carta. Nós, depois de ouvirmos o apóstolo Paulo falando a respeito da sua condição apostólica, fazendo a defesa do seu apostolado, também elogiando a postura da igreja em Tessalônica, que permaneceu firme apesar ou a despeito das perseguições que sofreu. Nós também lemos a respeito das orientações que o apóstolo Paulo deu acerca de uma vida santa, depois falando a respeito da parousia, da segunda vinda de Jesus e falando a respeito do modo como nós devemos viver uma vida tranquila nele,
nada deve nos abalar, nem mesmo a iminência da volta de Jesus e nem mesmo, meus queridos, a indefinição de como serão os detalhes do retorno de Jesus e da nossa ida aos céus, para aqueles que estiverem vivos quando Jesus Cristo retornar. Então nós vimos que todas essas palavras do apóstolo Paulo no final do capítulo 4 e na primeira parte do capítulo 5, que nós estudamos na semana passada, estão ali colocadas para que possamos viver de forma tranquila. O apóstolo Paulo chega a dizer, olha, consolem-vos mutuamente com essas palavras, encorajem-se mutuamente com essas palavras. Não há nada que possa, que deva tirar a nossa paz. A paz que nós temos em Cristo Jesus. Nem pandemia, nem tristeza, nem problema, nem enfermidade, nem mesmo a morte. Porque quando nós dormirmos no Senhor, nós estaremos vivendo eternamente na sua presença. Paulo, então, aqui a partir do versículo 12, já encaminhando para o encerramento dessa correspondência, traz uma série de apontamentos, uma série de ensinos, uma série de conselhos que podem e devem ser praticados na vida da igreja para que eles possam continuar conservando uma vida boa, uma vida tranquila. Isso não significa uma vida sem problemas. Uma vida tranquila não tem nada a ver com uma vida sem problemas. Uma vida tranquila é aquela que desfruta da paz interior que somente Jesus Cristo pode oferecer. Bom, pensando nisso, o apóstolo Paulo, então, traz uma série de instruções finais para que a igreja continue crescendo, para que a igreja continue sendo fortalecida na presença do Senhor. Uma igreja crescer, meus queridos irmãos, não significa crescer somente em número. A igreja precisa crescer em relacionamento, crescer em cuidado mútuo, crescer em ensino e em aprendizado da palavra de Deus, crescer em serviço, crescer em relevância na comunidade onde ela está. Igreja, crescer, é algo que deve permear a nossa mente e o nosso coração. A igreja está presente no mundo para que ela possa crescer, para que ela possa avançar. Por quê? As portas do inferno, como Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 16, não poderão deter a igreja, não poderão vencer o avanço da igreja. Nós somos chamados a crescer em todos os sentidos, em todos os aspectos. E essas orientações que o apóstolo Paulo traz, estes conselhos que ele nos apresenta, é para que a igreja possa continuar crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, aguardando o retorno de Jesus, compartilhando a mensagem com as pessoas, com a cidade de um modo geral e aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Por isso, nós temos aqui nesse texto como deve ser a vida na igreja. Como deve ser a vida na igreja? Depois, na próxima semana, nós vamos ver, Paulo vai falar um pouquinho de como deve ser a nossa postura espiritual. Se nós queremos conservar estas características que vamos trabalhar hoje em relação à vida da igreja, nós precisamos olhar e cuidar da nossa vida espiritual, para que nós possamos vencer os desafios, os obstáculos, as lutas da nossa vida enquanto igreja, nos relacionamentos que nós nutrimos e construímos dentro da igreja. Teremos de olhar também para os elementos que compõem a nossa vida espiritual, a nossa devoção diante do Senhor. Nós então começamos com os versos 12 e 13, a nossa análise, a nossa reflexão, nosso discorrer a partir desse texto. Diz assim nos versos 12 e 13: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração, primeiro aspecto, para que aqueles que se esforçam na vida de vocês, então tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns para com os outros, ou uns com os outros. Meus queridos, o que nós podemos destacar inicialmente aqui é exatamente a busca pela paz. Esta realidade precisa estar presente na vida da igreja. A igreja precisa viver em unidade, precisa viver em paz. Obviamente isso não significa concordar em todas as coisas. Obviamente isso não significa ter a mesma opinião em todas as coisas. Mas nós precisamos viver em paz e em unidade. O apóstolo Paulo diz que toda a igreja
precisa buscar esta unidade através da paz. Quem pôde acompanhar e estar presente na nossa celebração do último domingo à noite vai se lembrar do pastor Simvaldo trabalhando a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, falando a respeito de como a nossa vida deve ser em Cristo. Devemos viver não na carne, mas nós já fomos resgatados pelo poder de Deus em Cristo e somos chamados para viver a liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo se vive através de uma vida dirigida, orientada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É assim que deve ser na igreja, é assim que deve ser conosco, guiados pelo Espírito Santo de Deus, orientados pelo Espírito Santo de Deus, vivendo em paz. E como Paulo ressalta aqui nesse texto, isso também diz respeito ao cuidado que nós devemos ter para aqueles que nos lideram. Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, alguns comentários a respeito desse texto, é provável que o apóstolo Paulo não esteja falando de uma liderança instituída, de um presbitério, de um bispado, até porque esta, como os irmãos sabem, foi a primeira, possivelmente, a primeira correspondência escrita pelo apóstolo Paulo. Nós estamos aí cerca de 15 a 20 anos distantes, talvez menos, entre a morte de Jesus e a produção dessa carta. Cerca de 15 anos mais ou menos, 15 e 20 anos. Então, a organização na igreja não era algo tão grande, não era algo que estava ainda tão formalizado. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, tenham consideração para aqueles que os lideram, ele está querendo dizer àqueles que cuidam de vocês. O líder na igreja, ele desempenha um papel muito importante. O papel do líder não é fazer atividades. O papel do líder não é pensar e desenvolver programações. O papel do líder é cuidar das pessoas. Os líderes que nós temos na nossa igreja, eles são chamados prioritariamente não para cumprir agendas, não para cumprir programas, mas para cuidar da igreja, cuidar em oração. Um líder precisa orar pelo seu povo, pelas pessoas que estão ligadas na sua atuação ministerial, na sua atividade ministerial, na sua organização de atuação. Nós precisamos interceder pelas pessoas da igreja. E nós, que somos liderados na igreja, que fazemos parte da igreja, precisamos orar por aqueles que nos lideram, pelos nossos pastores, pelos seminaristas, pelos líderes de ministérios, pelos líderes de pequenos grupos. Nós precisamos cuidar e ter estas pessoas em autoestima, como o texto diz, e olhar para elas com amor. Os nossos líderes, meus queridos, irão errar, irão acertar, irão fazer aquilo que nós não concordamos, irão fazer aquilo que nós concordamos, mas independente do que façam, deixem de fazer, do que falem ou deixem de falar, nós precisamos tratá-los com amor. Com amor. Se queremos conservar a unidade da vida da igreja, a paz da igreja, precisamos ter consideração, tratar com respeito, com zelo, com amor e em oração. Em Hebreus capítulo 13, meus queridos irmãos, nós lemos aqui sim, falando a respeito do líder instituído na igreja, dos líderes instituídos na igreja, versículo 7, lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E em 1 Timóteo 5,17 nós lemos, também já no contexto já de igreja organizada, de função definida, de liderança na igreja, nós lemos, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então nós somos chamados a ter em alta consideração aqueles que lideram sobre nós. Mesmo que nós não concordemos, mesmo que nós não aceitemos algumas das suas posições ou algumas das suas palavras, nós precisamos orar e respeitar aqueles que lideram na igreja do Senhor. Por quê? Aqueles que lideram na igreja são chamados para cuidar. Se você é líder na igreja, se você lidera um PGM, se você lidera um ministério, uma organização da igreja, você é chamado para cuidar de vidas, para cuidar de gente, para abençoar pessoas através do seu serviço, através da sua entrega, através da sua liderança. Nós queremos viver bem?
queremos como igreja fazer diferença no mundo, nós precisamos observar estes aspectos. Depois no versículo 14, o apóstolo Paulo continua dizendo: exortamos vocês, uma palavra de exortação. Irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Meus queridos, um dos grandes desafios do ser igreja é construir, aliás, não é só tanto construir, mais do que construir, é sustentar os nossos relacionamentos. Construir até que não é tão difícil, a gente compartilha da caminhada com outras pessoas, a gente se cumprimenta, a gente se congraça, mesmo nesse tempo de distância ou distanciamento físico, a gente tem buscado formas de diminuir esse distanciamento através do uso das ferramentas de tecnologia, através de algumas ações que já têm acontecido de forma presencial, observando todos os cuidados, todos os protocolos, especialmente nas nossas celebrações ali no templo, no domingo à noite. Mas, meus queridos irmãos, nós como igreja precisamos não apenas criar relacionamentos saudáveis, nós precisamos, sobretudo, sustentar os nossos relacionamentos de forma saudável. Sim, porque muitas vezes, dentro da igreja, nós nos chateamos com alguma coisa. Nós nos ofendemos, nós nos aborrecemos com alguma pessoa, com alguém, talvez até com o líder, talvez com outra pessoa da área onde nós atuamos, do ministério que nós servimos, do pequeno grupo que nós participamos. Tudo isso pode acontecer, mas nós precisamos adotar uma postura madura. Uma igreja que cresce, uma igreja que se desenvolve, uma igreja que vive de forma saudável, mesmo com os problemas e desafios e obstáculos, é uma igreja que enfrenta, que encara de forma madura as dificuldades, mesmo as dificuldades de relacionamento entre as pessoas da igreja. Por isso o apóstolo Paulo, de maneira convicta, de maneira determinada, ele diz: exortamos vocês. É uma exortação, ou seja, ele está chamando a atenção da igreja para que pratique isso. O caráter exortativo das palavras de Paulo é para que a igreja não deixe de fazer isto. Para que a igreja em Tessalônica insista na prática destes elementos. Se ela não está observando, que ela comece a observar. Se ela está observando, que ela continue observando, para que a igreja possa crescer de forma saudável. E, meus queridos irmãos, nós não podemos negligenciar isso. Se queremos uma igreja saudável, se queremos viver em paz como igreja do Senhor Jesus, precisamos praticar isso. Em primeiro lugar, nós precisamos advertir os ociosos. A expressão que Paulo utiliza aqui dá a ideia de um soldado que abandonou as fileiras, que abandonou seu destacamento. Nós precisamos chamar a atenção daqueles que estão abandonando aquilo para o qual foram chamados a fazer. Meus queridos, todos nós na igreja fomos chamados a fazer alguma coisa. Se você não está fazendo nada, você precisa olhar para a palavra de Deus. Você precisa mudar. Mas pastor, nós estamos em tempo de pandemia, o que eu posso fazer? Deus vai dizer a você. Nós não podemos ser meros espectadores da igreja. Nós não podemos ser meros consumidores de um programa de culto, de uma celebração como esta. Não! Nós somos chamados para ser agentes de transformação. Nós somos chamados para fazer diferença através das nossas vidas. Nós somos chamados para trabalhar, nos esforçar. Para isso que nós estamos no mundo. A igreja está no mundo para trabalhar para o Senhor. Nós somos embaixadores do Rei, mensageiras do Rei. Nós representamos Jesus na terra. E se queremos representar Jesus neste mundo, nós precisamos trabalhar com todo afinco e toda dedicação. Por isso o apóstolo Paulo diz: se tem alguém do seu lado que está negligenciando isso, que está ocioso, que não está fazendo aquilo que deve fazer, advirta-o com amor. Com amor, com mansidão, com sabedoria, mas advirta-o para que a igreja cresça em maturidade, em relacionamento, em alcance de pessoas. O texto segue dizendo: confortem os desanimados, aqueles que estão sem ânimo para fazer as coisas, aqueles que não têm vontade de fazer nada, aqueles que não veem graça naquilo que está acontecendo. Conforte-os com palavra de ânimo. Traga-os
para um nível diferenciado do relacionamento com Deus, se proponha a orar por essas pessoas, a conversar com elas. Pode acontecer das pessoas se desanimarem dentro das igrejas. Isso acontece. Não deve acontecer elas permanecerem assim. Por isso, o apóstolo Paulo diz: conforte os desanimados. Hoje, você que está confortando alguém que está desanimado, poderá no futuro ser confortado por essa pessoa, porque o desânimo pode abater qualquer um de nós. Nenhum de nós está imune ao desânimo, por qualquer coisa que seja. Mas nós devemos lutar contra isso e ajudar os nossos irmãos que porventura neste momento estejam enfrentando isso. E se você está desanimado, peça ajuda a alguém da sua confiança, da igreja, que possa orar por você, que possa cuidar de você. Peça ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, não. Pelo contrário, é demonstração de coragem. Pedir ajuda e auxílio a quem pode de fato nos ajudar. O texto diz: auxiliem os fracos. Auxiliem os fracos. Eu já vou ler um texto do apóstolo Paulo que também fala um pouco a respeito disso. Tem alguém que está do seu lado que está fraco na fé, que está titubeando? Cola nessa pessoa, se aproxima dela, ajuda, se coloca disponível. Você não vai invadir a privacidade de ninguém, você não vai desrespeitar ninguém, você não vai deixar ninguém desconfortável, mas se aproxime dela na medida que ela permitir isso. E seja paciente para com todos. Seja paciente para com quem está desanimado, seja paciente para quem está fraco, seja paciente. Seja paciente. Nem sempre é fácil ser paciente na igreja. Seja paciente. Dá uma olhadinha nesses textos também do apóstolo Paulo. Um escrito à igreja em Roma e o outro à igreja em Éfeso. Romanos 15, 1 e 2 diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Sabe quando você diz assim: não aguento mais, não suporto fulano, toda vez ele dizendo que está com problema, toda vez ele dizendo que está com essa dificuldade, e é mais isso, e é mais aquilo, e é mais aquilo outro. Somos chamados a suportar as fraquezas daqueles que estão fracos. Hoje eles estão fracos, amanhã nós poderemos estar fracos. Nós precisamos do auxílio mútuo, nós precisamos dos mandamentos recíprocos, de uns aos outros, para ajudar e ser ajudados em nossas necessidades dos nossos irmãos. O texto segue dizendo: nós somos chamados a suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Efésios 4:2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sejamos pacientes, sejamos dóceis e vamos suportar os nossos irmãos. Esta é a vida da igreja. É isto que o Senhor Jesus espera ver acontecendo na igreja. Finalmente por hoje, meus queridos, o versículo 15, onde nós lemos: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Temos diversos textos onde o apóstolo Paulo e outros autores do Novo Testamento falam contra a vingança. Não retribuamos o mal por mal, não façamos isso. Se alguém falou mal de você, se alguém prejudicou você, se alguém fez algo que te ofendeu profundamente, não retribua com o mal, seja em palavras ou em ações. Não procure a vingança por si mesmo. Confie em Deus. Entregue ao Senhor. Dependa dEle. A vingança pertence a Ele. É o que a própria palavra diz. O Senhor. Não a nós. Não. A nossa postura deve ser diferente, principalmente dentro da igreja. Se alguém dentro da igreja atravessou você de alguma forma, fez o que não deveria fazer em determinado momento do serviço da igreja, do trabalho da igreja, se está criando algum tipo de dificuldade para você através de alguma fofoca dentro da igreja, alguma maledicência, ore ao Senhor, ore. Não entre na pilha dessa pessoa.
ore por ela, interceda, clame ao Senhor para que o coração dessa pessoa seja transformado, ou mesmo para que ela possa se converter se ainda não for convertida. O que Deus espera da vida da igreja é que haja profundo amor, é que haja cuidado para que não se retribua o mal com o mal, é para que haja verdade, é para que haja mutualidade, é para que nós possamos olhar no olho um do outro, pedir perdão quando ofendemos, perdoar como fomos ofendidos e não guardar mágoa e rancor no nosso coração. É difícil, é muito difícil, mas é o único caminho para aqueles que estão no caminho de Jesus. Primeira carta de Pedro, o apóstolo escreve no capítulo 2, versos 15 a 17: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. O apóstolo Pedro está falando aqui de um contexto de submissão às autoridades constituídas. Depois você pode ler todo o trecho, toda a perícope. Ele fala a respeito disso. Por isso ele encerra dizendo: honrem o rei, honrem as autoridades constituídas. Mas o que ele fala nestes versos, meus queridos irmãos, é de uma força tremenda para o nosso coração. Nós, se queremos viver como discípulos de Jesus, precisamos ser diferentes do que nós vivemos no mundo, do que se espera no mundo e do que se espera de alguém que está vivendo na carne, na natureza pecaminosa. Nós vivemos no Espírito, somos diferentes e precisamos viver de forma diferente. A vida da igreja é a vida que vive guiada pelo Espírito de Deus. A última vez que o pastor Fernando Brandão falou à nossa igreja, na abertura da campanha de missões nacionais, ele disse isto, e eu quero relembrar o que ele falou. Nós devemos ser guiados pelo Espírito. A igreja de Jesus precisa ser guiada pelo Espírito de Deus, e não pelas nossas vaidades, não pelas nossas vontades, não pelo nosso orgulho, não pelas nossas mágoas, não pelo desejo de vingança, não, pelo Espírito Santo de Deus, o qual nos confronta, nos quebranta, para que nós possamos viver em unidade na presença do Senhor. Por isso Paulo também disse em Romanos capítulo 12, versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Na verdade, meus queridos, estas palavras, elas coincidem com aquilo que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, entre os versos 43 e 48. O texto está na sua tela, eu não vou ler o texto. O texto está aí, dá uma olhada nesse texto. Anota essa referência, Mateus 5, 43 a 48. Nós devemos amar. Amar mesmo aqueles que consideramos inimigos. E o inimigo muitas vezes pode estar dentro da nossa casa, pode estar dentro da nossa igreja. Alguém que nos ofendeu, que nos chateou, que nos humilhou, ou alguém com quem fizemos isto. E temos hoje a consciência de que fizemos isto. Essa pessoa que nós somos chamados a amar. E a buscar reconciliação. E a buscar viver dignamente, em paz, como igreja do Senhor Jesus. Meus queridos, é desta forma, é desta maneira, é assim que a igreja deve ser. É assim que deve ser a igreja. É assim que deve ser na vida da igreja. É preciso ter consideração, ter as pessoas, os seus líderes, em autoestima e tratar com amor. É preciso viver em paz. É assim que deve ser na vida da igreja. Viver em paz uns com os outros. É preciso advertir, confortar e auxiliar. Advertir aqueles que estão ociosos, que não estão trabalhando, que estão deixando de lado a sua vocação cristã. É preciso confortar aqueles que estão desanimados, trazendo palavra de ânimo, de encorajamento, de amor. É preciso auxiliar aqueles que estão fracos, respeitando os líderes que têm cuidado de vocês. Na vida da igreja também, meus queridos, é preciso ter paciência com todas as pessoas, não só com aqueles que são do meu círculo de relacionamento, não, com todos. A igreja é para todos, a igreja reúne todos, a igreja abriga todos aqueles que professam a Jesus como Senhor e Salvador. Na igreja é preciso ter cuidado,
Cuidado para que o mal não seja retribuído com o mal, para que não haja aquele sentimento de vingança, de desprezo, para que pessoas não sejam colocadas de lado, sejam escanteadas. Não! Todos, absolutamente todos, são alvo do amor de Deus, da graça de Jesus. Tenhamos cuidado uns para com os outros. Finalmente, é preciso ser assim na vida da igreja. É preciso ser sempre, não é de vez em quando, sempre bondoso. Ter consideração, viver em paz, advertir, confortar e auxiliar, ter paciência, ter cuidado e ser sempre bondoso. É assim que deve ser na vida da igreja de Jesus. Que seja assim na sua igreja, que seja assim na nossa igreja, que seja assim na IBCT. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ficar agora com uma das canções que foram cantadas no último domingo pela manhã, quando nós celebramos 100 anos da nossa irmã Maria de Lourdes. Qual é o adorno desta vida? Você sabe qual é? É o amor. Cantemos então sobre ele. Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É bondoso, é paciente, não se torna maldizente. Não se torna maldizente. Este meigo amor, mesmo quando for custoso, nutre amor, nutre amor. Ao irado e muito furioso, mostra amor, mostra amor. Não te deis por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, pois irmão ao teu vizinho mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Que este, meus queridos irmãos, continue sendo o nosso alvo, que a vida na igreja continue sendo motivada na presença de Jesus e conduzida pela ação do Espírito Santo de Deus. Assim viveremos em paz, em harmonia, em amor. Apesar dos problemas, das dificuldades, das diferenças, nós viveremos felizes na presença do Senhor. Estamos chegando ao final da nossa celebração, novamente convidando você, assim que nós encerrarmos aqui a nossa transmissão no YouTube, corre lá para o Instagram e participa com a gente da nossa live de oração. Vamos orar em tempo real pelos motivos que foram apresentados aqui. Dá tempo de escrever ainda. Escreva o seu motivo e participe conosco. Queridos, nós teremos na próxima sexta-feira a nossa Assembleia Ordinária da IBCT. Ontem tivemos a reunião do Conselho da Igreja preparando os assuntos para a Assembleia. Nós queremos convocar você, que é membro da IBCT, a participar conosco. O link já foi enviado desde a semana passada, será reencaminhado entre amanhã e sexta-feira para que você participe conosco. Nós encaminhamos também, no início dessa semana, na segunda-feira, a ata da última Assembleia, que será apreciada, a ata que será apreciada nesta Assembleia. Você pode ler com antecedência, fazer as suas ressalvas, as suas anotações, para que nós possamos otimizar o tempo da nossa reunião
próxima sexta-feira, 20 horas, através do Zoom, a nossa Assembleia Online. Primeira Assembleia Online da história da IBCT. Queremos também convidar você a preparar uma canção especial para o Natal. O Natal está chegando, não é verdade? Mês de dezembro, na verdade, todo ele nós dedicamos a falar sobre a mensagem preciosa do Natal. E neste ano, nós estamos com um projeto diferente. Estamos convidando as famílias da nossa igreja a cantarem e encantarem a igreja através das suas canções. Você pode procurar a nossa irmã Suzana Peixoto, que lidera o Ministério de Música da nossa igreja. Você pode procurar também a nossa irmã, ministra de música, Glaucilene Guerra, que é voluntária no Ministério da Música, para dizer do seu interesse, do seu desejo de cantar. Mas tem que correr, tá? É só até esse próximo domingo. Elas vão orientar você, vão auxiliar você. Você pode cantar em uma das nossas celebrações presenciais com a sua família, ou você pode gravar a sua família em casa, e isso vai ser veiculado também nas nossas transmissões online. Nós queremos contar com a música da sua família. Finalmente, não esqueça dos nossos dados financeiros, através dos quais você poderá fazer a sua oferta, devolver o seu dízimo e abençoar a obra do Senhor através da sua vida. Sobretudo, para que nós continuemos desenvolvendo a nossa campanha Família no Pão e na Fé. Nós queremos ter recursos para montar cestas básicas e nós contamos com você para que mais pessoas sejam assistidas nesse tempo de pandemia. Que Deus nos dê um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Amanhã à noite os nossos pequenos grupos se reúnem. Você, se deseja participar de um PGM de adultos, entre em contato conosco. Você pode participar também de um PGM de jovens, adolescentes, crianças. A depender da sua idade, você é muito bem-vindo a estar conosco. Pai Santo e querido, muito obrigado por tudo que nós pudemos ouvir e participar na noite de hoje. Que a Tua palavra continue reverberando em nosso coração. Que a vida da nossa igreja, a vida na nossa igreja, possa ser coroada de todas estas características que foram estudadas nessa noite. Que possamos viver em harmonia, com amor, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Acompanhe todos os conteúdos do nosso canal. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Tchau!